bom? Bem-vindos todos a mais um podcast Poder Emocional, primeiro podcast de inteligência emocional do Brasil. Hoje com outros convidados, alguns novos convidados. Vamos falar hoje sobre autorresponsabilidade. Queria apresentar meus convidados. Marluce, bem-vinda. Bem-vinda, obrigada. Eu de novo aqui, né? Amém. Amém. Já me conhecem, mas vou me apresentar de novo. Marluce. Eu sou administradora do Clube dos Dachshunds, Clube dos Cachorrinhos Salsichas, do estado de São Paulo, mas a gente tá aqui para fazer eventos, encontros, é um grupo de acolhimento emocional também, né? A gente faz essas coisas justamente para integrar as pessoas que têm os cachorros, mas têm dificuldade porque querem sair com o seu animal, mas não tem, os restaurantes não aceitam, os hotéis não aceitam, então a gente arranja esses lugares e traz essas pessoas para socializarmos todo mundo junto. Show, maravilha. E Nestor. Olha, Bem-vindo, Nestor. muito obrigado, agradeço aí o convite, né? E brinquei, né? Obrigado pela minha primeira vez num podcast que está sendo com todos vocês. Maravilha. E tô muito feliz de estar aqui, tá? Eu sou o Nestor, né? Sou esse homem negro brasileiro, filho de seu Nestor e Dona Conceição. Hoje eu atuo com psicanálise, terapia metafísica, odologia, constelação sistêmica e também inteligência emocional. E a gente vai bater um papinho hoje bem gostoso de autorresponsabilidade, né? Quanta coisa, hein? É bastante. Maravilha. E como é que te encontra nas redes sociais? Nestor Cândido 5 ou Metafísica da Vida. São os meus dois Instagrams. O Metafísica da Vida está sendo construído, onde eu junto tudo isso, né, para poder trazer aí nas terapias e no desenvolvimento das pessoas. Esse eu ainda não tenho, Metafísica. Não, você não tem ainda Metafísica, né? Tá lá, tá lá. A partir da semana que vem ele vai estar mais ativo, já com muita coisa do nosso poder emocional aqui. E também o podcast que eu também vou colocar no ar com esse tema. Show de bola. E você, Débora? Oi, eu Tudo sou bem? Débora Dona Dulce. Eu tenho uma empresa que chama Essência Consultoria. Eu trabalho atualmente com inteligência emocional, mas eu trabalhei 25 anos no ramo de alimentação. Então, eu estou trazendo esse conhecimento com o conhecimento da inteligência emocional. E é um prazer estar aqui com vocês. Poder falar sobre essa parte emocional, para mim, era um desafio, mas agora eu estou tendo mais facilidade. Então, obrigada pelo convite. Que isso, obrigado a gente. Bom, o pessoal me conhece, meu nome é Alan Félix, me encontra Alan FX, né, nas redes sociais. Sou empresário de comunicação visual, né? Eu acho que a última vez eu nem cheguei a comentar isso, né? Trabalho há mais de 15 anos com comunicação visual, atendo grandes empresas. Se vocês precisarem também me procurem, né? Aqui vai ter os links de todos, né? Todo mundo que tá aqui vai estar na descrição do vídeo, né? Vai ter o nosso e-mail também, se precisar enviar alguma coisa pra gente. Se sentiu alguma coisa no coração, pode enviar, tá bom? Curte nosso canal, clica no sininho também. E se inscreva também no canal, que isso ajuda muito a gente, tá bom? Vamos começar hoje falando de autorresponsabilidade. Marluce, o que é autorresponsabilidade? Autorresponsabilidade. Eu até citei no podcast anterior, né? Tem um livro do Paulo Vieira. Gente, fantástico esse livro. Acho que tinha que ser regra, todo mundo lê. É um livrinho deste tamanho. Maravilha mesmo, já li. Pequenininho, rapidíssimo de ler. E ele fala o quão poderoso é você assumir a responsabilidade por todas as áreas da sua vida. Aqui a gente fala muito do emocional, né? Então, eu queria focar mais nisso. Inclusive, uma frase que eu li no Instagram mesmo, eu quero ler aqui para vocês também. Não são as situações que causam infelicidade. São os pensamentos a respeito das situações que deixam você infeliz. As interpretações que você faz, as histórias que conta para si mesmo, é que deixam você infeliz. Então, a questão não é o que acontece, porque muita coisa vai acontecer. Aliás, tudo vai acontecer na sua vida. A gente não tem controle sobre o que acontece, mas a gente tem controle sobre como vai ser a sua reação diante disso, né?
Então, ai, bateram no meu carro. Qual que é a sua reação? Xingar, sair brigando? Ou entender que também aquela pessoa pode estar passando por alguma coisa, ser uma fatalidade, né? Pode ter acontecido algo, ter É, feito. e mesmo que seja, porque o cara tem, enfim, qualquer coisa que seja, vai estragar a sua vida, o seu dia, você ter essa reação de não se controlar, de se estressar, de brigar no trânsito, né? E isso é uma coisa palpável, né? Que a gente está dizendo trânsito, tem também exemplo que a gente estava até conversando. Eu cheguei atrasado no trabalho porque tem muito trânsito em São Paulo. Não tem Trânsito e São sentido. Paulo são algo que todo mundo já conhece, já é bem entrosado. Então, não é responsabilidade do trânsito, a responsabilidade é sua em acordar mais cedo, em se programar, em saber que existe trânsito em São Paulo, que é uma coisa óbvia, né? Mas também a questão do emocional. Então, a gente pensa assim, por exemplo, mulheres que vivem em relacionamentos abusivos. Porque o cara que me batia, o cara que não tiramos a responsabilidade dele. Só que a gente não tem controle sobre o outro, a gente tem controle sobre nós. O que eu faço numa relação dessa? Por que eu permaneço? Às vezes você não tem nem a consciência, ainda tá no subconsciente de por que você permanece. Porque eu não tenho dinheiro. É toda uma estrutura que você desenvolve para entender por que você não tem dinheiro, por que você não vai atrás, por que você não muda a sua vida. Quando você assume a responsabilidade de tudo, de todas as reações, a sua vida começa a mudar. Você começa a ter mais ações, né? A vida, é igual você disse. O controle tá na nossa mão até certo ponto. A gente, mesmo fazendo tudo certo, pode ser que dê errado alguma coisa, porque a gente não E controla. vai dar. Eu sempre penso nisso, por exemplo, você tá lá com seu carro na estrada, tá tudo arrumado, os pneus arrumados, tudo perfeito, e aí, por algum motivo, tem óleo na pista. Você pode bater o carro, né? O carro vai patinar, vai bater, vai acontecer algum acidente, pode acontecer, e não é culpa sua, você fez tudo certo, mas alguma coisa que a gente pode chamar de caos ou não, aconteceu que acabou dando errado. Mas bem legal isso que você disse. E você, Nestor? O que é autorresponsabilidade para você? Olha, eu tô aqui bebendo da fonte de tanta sabedoria, né? Viajei aqui com a Mar falando tudo isso e falando pra gente. Eu falo, gosto muito de falar isso quando falo, né, de autorresponsabilidade, que é uma frase que Gaspareto já usava lá atrás, né? Você está onde você se põe. Então, quando você vai para a amplitude disso, e a gente que acabou de passar por esse processo, né, tão intenso de inteligência emocional, de autoconhecimento, e esse é um dos focos da vida, você começa a olhar melhor para essa autorresponsabilidade. Essa frase começa a fazer todo o sentido. Você está onde você se põe. Que pega exatamente o gancho do que a Mar falou. Sim. Eu posso tropeçar, eu posso bater o carro, eu vou ter um problema dentro de casa, eu posso brigar com gato, cachorro, marido, esposa, eu posso ter ali um dia não tão bom, mas o como eu vou reagir com isso e o quanto eu vou assumir a minha parte nesse processo é o que muda tudo. Né? Eu comecei falando aí dessa cadeira de psicanálise que eu ocupo, né? E o que eu percebo muito nas sessões e ali naquela coisa do dia a dia das pessoas lidarem com as próprias dores e com autodesenvolvimento é exatamente isso. Muitas vezes as pessoas ainda estão culpando pessoas, coisas, papai, mamãe, enquanto não assumir responsabilidade, que você precisa ressignificar aquilo, transmutar aquilo e falar assim, opa, peraí, aconteceu lá em 1900, aconteceu há quantos mil anos atrás. Por que eu ainda estou nessa dor? O quão responsável eu sou pela mudança de tudo isso aqui internamente? É a bendita do amadurecimento que a gente fala, né? E eu brinco muito com isso. Eu acredito que amadurecimento independe de idade. Sim. E isso é um tema muito polêmico.
né? Porque a Maturidade gente não tem idade. não tem idade, porque você pega aí a geração XYZ, muitos estão vindo com uma maturidade, não, isso não vai ficar essa podridão aqui dentro, não vai ficar isso. Eu faço terapia com alguns aí, são poucos, né, porque eu tenho mais a terceira idade, e a gente ainda vê muitos, vamos falar até da nossa faixa etária, que eu acho que a gente tem a mesma faixa aqui, Sim. tudo garotão e meninona, né? Sim. Todo mundo Tão aí novinho. nisso. Preso ainda e muita coisa porque não tomou as rédeas da vida para si, né? E o que a Má leu ali de Eckhart Tolle é bem isso, né? A gente precisa estar no momento presente, no agora. É o agora que você consegue decidir tudo. É agora que você consegue ser responsável por si mesmo. Então, isso é um pouquinho que eu penso, né? Dentre outras coisas. Bem legal esse gancho, né? O agora é o que a gente consegue. Como é que você falou? Falei de novo. Fazer alguma coisa, só consigo atuar no agora. A gente... Você consegue atuar no agora com reflexos do passado, com foco no futuro, né? Você que é teve aquele- lá, né? Que é Manda. aquele passado resolvido, futuro decidido, né? Mas Futuro essa é a pura decidido. verdade, né? A gente só vai ter ações se a gente realmente tiver o passado resolvido, né? É muito gostoso isso que você fala, e se você me permite, é assim: o poder tá na tua mão. E para você assumir esse poder, você tem que ter duas coisas muito conscientes. Primeiro, esses 3 tempos aí que a gente tá falando. E segundo, que você é extremamente responsável por tudo aquilo que acontece na sua vida. Ai, Nestor, caiu o avião na minha casa. Eu sou responsável por isso? Você tá lá, você participa. Se não for uma fatalidade, né, que você Sim. venha morrer, aquela coisa toda, o que que você vai fazer depois? Você vai sentar, chorar porque o avião caiu e desistir da tua vida, desistir de recomeçar? Ou você vai pegar aquilo como uma oportunidade de aprendizado e de repente pensar em um outro lugar para você morar? Exato. É muito bom falar disso. E você falou de poder, né? O Poder. nome do poder do podcast Poder é poder emocional. emocional. E tem um porquê, justamente por causa disso. A gente Poder. tem o poder de mudar a nossa vida, nosso passado, nosso futuro, né? Tudo que a gente faz, a gente tem o poder, né? Tem. Então, é maravilhoso isso, viu, meu filho? Você lembra da frase? Você lembra da frase? É o influente falando bastante aqui, tá, gente? Se eu lembro, Você cara, lembra da temos frase? 4 Mas vou influentes aqui trazer. hoje. Não, vou trazer, porque aí a gente já joga lá a bola pra Deck, tá ali querendo falar a bastante. Que Débora é fala assim. bastante, hein? Lá naquele processo todo que a gente passou, passamos todos juntos, a frase que mais me impactou é assim: você precisa deixar de desgastar energia e começar a emanar poder. É isso aí. E isso é uma coisa muito desafiadora, porque para eu deixar de desgastar energia e emanar poder, eu preciso ser responsável por aquilo que eu faço. Tudo. Tudo. Vai lá. E muito autoconhecimento. Eu tô aqui ouvindo, né? Ouvi a Má, ouvi o Nestor, eu te ouvi. E como o autoconhecimento diferencia o poder emocional. Porque eu não teria condições, claro, teria, mas não poderia falar com tanta propriedade. Porque quando você passa pelo processo, você entende que tem coisas que só o processo faz você mudar. Então, para mim, esse nome ficou fantástico. Ficou fantástico. Ficou Poder maravilhoso. emocional. E a responsabilidade, uma das coisas que o Paulo Vieira fala, que é seja coerente com o seu pensamento, com a sua fala e com as ações. E você só consegue ser coerente quando você é responsável. Porque se você não tem a responsabilidade, a sua autorresponsabilidade, seus pensamentos não estão alinhados com o que você fala e nem com as suas ações. Eu vivi isso porque eu passei por uma transição de carreira e eu estava trabalhando com a parte financeira, eu estava como uma consultora da Demicon e aquilo estava me incomodando profundamente. Né? Eu falei, gente, mas isso não é profundamente eu não tô sendo eu tô falando disso, mas eu quero falar daquilo. Então, eu não tava no mesmo no pensamentos, fala e ação. Então, eu agia para vender o consórcio, mas eu sentia outra coisa. Não, eu quero falar sobre outra coisa, eu quero falar sobre inteligência emocional, quero curar, quero ser curada. E aí, quando eu me dei conta, aí é que vem aquela coisa, eu preciso deixar ir. Eu li o livro do David Hawkins e ele fala que deixar ir é um processo. Mas se você não pega aquele processo e não respeita e não traz para dentro, então eu tive que olhar para dentro e falar: eu não estou pronta.
né, ainda. E aí eu fiz a transição de carreira nesses 4 meses que a gente Sim. fez o curso. E quando eu me percebi, eu falei, não, agora eu posso deixar ir. Mas eu tive que absorver aquilo, sentir aquilo. E nem sempre a gente está pronto para isso. E eu precisei do autoconhecimento, precisei do curso, precisei das pessoas, do contato. E falar, reconhecer, ser vulnerável. Né? Então, a autorresponsabilidade, quando você assume, você dá o primeiro passo para a sua verdade. Então, eu acho que isso é fundamental para a gente crescer. Que lindo, né? Viver o Linda processo, essa né? fala, né? Caramba, depois dessa Que daí. linda essa fala. Mas a gente fala, né, de poder, fala de responsabilidade e tal, mas tudo tá na ação, né? É. A gente tava falando do nosso passado, né? Às vezes a gente fica preso a coisas do passado. Às vezes a gente não abre uma empresa, não faz um podcast, né? A gente fez um podcast. Então, a gente não faz certas coisas, não liga pra alguém que a gente tem que pedir desculpa, sabe? Pedir perdão, por causa disso, por causa de coisas do passado. Por isso que é tão importante a gente fazer um processo de inteligência emocional, né? Eu não sei se pra vocês foi igual pra mim, mas com certeza pra mim foi. Oh, Muita coisa que eu achava que eu fazia totalmente consciente, não é consciente. Eu fazia inconsciente. Às vezes eu achava que eu não conseguia fazer algo e hoje eu consigo, sabe? Por quê? Porque eu passei por um processo e é até legal a gente falar sobre processo. Hoje a gente tem 2 especialistas aqui em processo, a 4. Marluce e eu. Inclusive, um dos processos que eu fiz hoje não, anteontem, putz, eu não posso falar, né, as pessoas que são e tal, mas me deixou muito feliz, porque ontem ele assinou o contrato de uma casa. E no começo do processo ele não imaginava como ele conseguiria chegar lá. Uau. E terminou o processo tem um mês, mais ou menos, uns 20 dias, e dentro do processo eu consegui mostrar pra ele de alguma forma de que tem sim uma solução e tal, e ele conseguiu, cara. Nossa, até me arrepio de falar disso, arrepiou porque mesmo. esse processo foi muito legal, é uma pessoa maravilhosa. Até mandar um beijo pra você sabe quem é. E quarta-feira, eu acho, terça-feira, ele me mandou uma mensagem agradecendo, né? Falando que, pô, ele conseguiu e que agora ele iria colocar no mural da gratidão. Cara, isso Olha, pra nossa, mim, arrepia. Arrepia. isso para mim pagou, entendeu? Sacou? Porque o melhor que a gente pode fazer pelo outro, né? Exato. Isso é muito importante que você tá falando, mas pode falar, minha menina, que você ia falar antes. Vai lá. Eu ia falar que o resultado é a resposta, né? Porque muita gente pode estar assistindo, né, ouvindo a gente e falando assim, ah, mas eu já faço isso. Ah, mas olha para o resultado. Tá no que você quer? É assim, seja na vida financeira, amorosa, familiar. Ah, não, eu tenho o dedo podre. É só coisa ruim que aparece. Não é as pessoas que aparecem, é você que atrai. É o seu Exato. pensamento, é a sua energia e é a sua resposta àquilo, né? Então, enquanto você continuar fazendo as mesmas coisas, os resultados continuam sendo os mesmos. Então, começa olhando os seus resultados num tal que você espera. Então, em vez de você apontar o dedo, ah, é culpa do governo, é culpa da vida, dos meus pais, do meu marido, da minha esposa, de qualquer pessoa que seja, ah, mas se o fulano tivesse feito assim, não é assim que começa o pensamento, é o que eu posso fazer para melhorar a minha vida, para Sim. eu me tornar melhor, para eu ficar mais feliz, para essa situação não me incomodar mais. Por que que tá me incomodando tanto essa situação? E às vezes a gente precisa mesmo de ajuda, né? Porque às vezes é tão interno, é tão inconsciente que a gente precisa desses processos para entender a raiz. Ou é recente, né, de coisas vividas recentes, ou da infância, a gente, no podcast anterior, a gente viu que até do útero a gente consegue Sim, verdade. O ver, pessoal entender contou as uma história coisas. incrível mesmo, né? Do nascimento, Do né? nascimento Do e nascimento. de antepassados, né? Ou Vários. Acho que você tem até mais propriedade para não, falar. nós temos. A Má falou no podcast anterior aí.
ela estava falando de constelação familiar, constelação sistêmica, e dentro lá do nosso processo, né, Diamante Radicais de Pessoas, que Sim. a gente viu isso também, tem até a história do leite na parede, vocês lembram? Sim, sim. Né? Então Sim. essas dores, elas são bem reais, e eu lido com isso todos os dias, porque muitas vezes tem coisas que estão registradas ainda na fase uterina. E eu costumo dizer que é aí onde tudo começa a azedar o caldo. Por quê? Porque eu vou continuar repetindo muitas coisas que eu nem tenho consciência de quando aconteceu, de como aconteceu e de onde está vindo aquilo. E aí é muito mais fácil para o ser humano continuar vivendo essa dor. E eu cheguei a uma conclusão com um amigo meu nessa semana, de profissão também. A nossa história humana, ela é muito embasada na dor e no medo. Sim. Ai, As pessoas ainda se movem muito, e se vocês verem agora toda essa moda que tá, não vou puxar o gancho dos bebês, eu acho que cada um, né, tem aí a sua Sim, opinião. sim. Tem muito medo constituindo história humana, né? sim. E isso que você falou dessa pessoa que você atendeu, que você fez o processo, para depois e dar uma olhada, eu sei que você já olhou nisso em profundidade, o quanto tinha de medo, de receio, não vou conseguir, não posso, e tem muita dor. E essas dores enraizadas, meu pai não conseguiu, minha mãe não conseguiu, minha mãe falava que eu não era uma menina tão boa o suficiente, meu pai não conseguia me aprovar. Por que que eu caí nesse raciocínio, né? Porque eu tive que assumir essa responsabilidade da minha vida. Eu tive que usar toda essa carga de inteligência emocional, todo esse autoconhecimento para falar assim, tem alguma coisa errada aqui, que eu não tô vendo ainda. Meu pai foi um homem maravilhoso, me deu tudo o que podia. Mas meu pai não teve em nenhuma das minhas formaturas, ele não teve na minha primeira compra de carro, então ele não tinha para me dar esse apoio que muitos de nós e toda criança precisa dessa coisa. E eu tava parado nisso, gente, mas espera lá, eu sou hoje um homem, né, terapeutizado em autoconhecimento com Sim. 48 anos. Então, desde que eu comecei a assumir essas rédeas, né, falar assim, não, peraí, tá, meu pai não teve, não fez, mas o que que é responsabilidade minha agora? Uhum. Sentar e chorar em cima disso, ficar repetindo processos de lá de trás, que a gente fala da bendita da autossabotagem, ou falar, sou responsável, tenho arbítrio e vamos. Exato. E aí onde você vira a chave e começa a ir pra vida e mudar essas coisas todas. E é isso mesmo, né? A gente é a história de sucesso dos nossos pais. Ou seja, nós, né, temos que ser melhores que eles. A gente tem que conquistar coisas melhores, né? É o bendito do honrar, né? É honrar pai e mãe, que é o. Bom, que é a base aqui, né? A gente falou bastante disso, né, no último podcast, e a gente tá falando de novo porque é uma das coisas mais importantes, né? Uhum. Honrar pai e mãe. Porque, por exemplo, eu sou pai, né? Eu não sei se tem Eu mais sou- pais sou aqui, mãe, tem sou a, mãe. tem a Também, Débora né? também. E, meu, eu quero que minha filha alcance lugares que eu nem imaginaria que eu Infinitos. poderia alcançar, né? E eu acredito que o seu pai e sua mãe também. Nossa. Então não, eu não tenho dúvida disso. Essa felicidade é gostoso a gente compartilhar as histórias de vida da gente, porque as pessoas, esse é muito muito legal e a gente vai ver isso no podcast. As pessoas acabam nos colocando, principalmente nessa era de influenciadores, num lugar de muito respeito, Uhum. né? E elas olham para essa nossa história de vida e falam assim: "Nossa, a Marluce conseguiu. Olha o que a Marluce é, ela tem todo esse projeto com pets, com pessoas, através dos pets, se eu tiver errado, você me corrige, tá? Através dos pets, ela junta um grupo de pessoas, essas pessoas se desenvolvem e ela consegue trazer todo esse processo de inteligência emocional. Uhum. Você em todos os seus consórcios. Você foi vendo que algo ali já não fazia mais sentido. Exato. A vida te chamou. Eu digo que ele lá em cima faz certinho, né? Faz. Você, esse empresário aí da mídia, essa coisa toda, né? E já tá atuando com isso, com toda essa inteligência. O que que a gente tá fazendo? A gente tá mostrando um caminho para as pessoas que quanto mais responsáveis por si elas forem, mais elas conseguem colocar no mundo uma coisa que eu tenho praticado muito. Ama teu próximo como a ti mesmo. As pessoas não conseguem nem saber hoje em dia, muitas vezes, o quanto elas se amam, porque elas não conseguem, muitas vezes, fazer esse movimento de sair dessa autorrepetição, dessas dores do passado e assumirem aquilo que são a bendita da autorresponsabilidade com tudo, né? Então, como é que eu vou exercer esse ama teu próximo como a ti mesmo se eu ainda tô preso lá atrás e eu não sei o quanto eu tô amando aqui? Isso é muito significativo. É o amor próprio, né? É a falta de amor próprio, é a falta da autoestima. E pra mim tudo começou na autoestima.
Então, quando eu comecei a me amar mais, eu comecei a pensar no autocuidado. E eu não tinha, eu falava assim, não, eu vou usar só um sabonete Johnson, né? E minha pele não dá mais para sabonete Johnson, porque eu não sou uma bebê, né, gente? Então, eu falava assim, por que que eu tô passando, né, me sabotando para colocar um sabonete Johnson? Será que ele funciona para minha pele? Então, quando eu comecei a me respeitar mais e aceitar a minha idade, falar, não, eu preciso realmente um tratamento um pouco, né, mais avançado. E isso foi o autocuidado, isso foi a autoestima. E a gente só consegue se amar quando a gente se entende. A gente não consegue dar o passo de falar, não, eu preciso de algo para ruga. E tá tudo bem, gente. A idade Ok, chega, né? exato, E aí faz eu falei, parte, faz que bom parte, que que bom chega, que né? Que bom que Chega. chegou. Se E não aí- chegar, É, E foi isso que eu fiz. Eu falei assim, não, então eu hoje também faço essa parte de autocuidado, né? Trabalho com a Atomy, e eu só consegui entender a Atomy quando eu comecei a me cuidar. E aí, e aquele processo de ficar 10 minutos, né, lavando o rosto e cuidando de mim, eu falei, gente, que delícia. Então hoje eu não deixo, não descarto, mas eu não estava pronta a fazer, porque eu não tinha autoestima. Então, o poder emocional, ele te dá vários tipos de poderes, né? O exato. primeiro de cuidar de você, sabe, falar assim, se colocar no colo. Quantas as vezes a gente não se coloca no colo, né? Então, a autorresponsabilidade vai trazer isso também. É tão importante, eu acho que... eu Lindo, comecei isso, também falei no anterior, tá lá no meu Instagram, quando eu me vi eu tenho 1,54, né? Uhum. E eu cheguei a 75 quilos. Então, totalmente abandonada. E não é só atividade física, mas é tudo, né? A gente consome muito açúcar por questões emocionais. Todo o excesso esconde uma falta. Então, por que que eu estava em excesso em algumas áreas? Estava escondendo faltas em outras, né? E a gente vai cavucando. E é um processo, e leva um tempo para Que isso. coisa incrível essa que você disse. Todo excesso Esconde esconde uma uma falta, falta. exatamente. excesso. E a gente não vai descobrir isso do dia para noite. Não. Eu já consumo material de inteligência emocional já há mais de 10 anos, né? E cada vez que você vê uma história por um ângulo, você vê uma nova ferida que você tem que tratar, que você tem... Ah, não, aqui já estava resolvido. Não, pera um pouquinho que a vida vai dar só uma mudança assim, e aí você vai entender Ah, que não. o buraco é mais embaixo. É. Então a gente tem que estar constantemente tendo um autocuidado. A gente fala do corpo, do físico, né? Do Sim, rosto, do rosto. porque começa por aí. E aí você começa a entender. Mas é um conjunto, eu falei também da outra vez. É o físico, é o emocional e é o mental, né? Então, São isso os que a gente três. está fazendo aqui, isso que a gente está passando para vocês, é um tipo de cuidado, de autocuidado do emocional, né? Exato. A gente entender que a gente precisa cuidar da saúde mental. Vou ter que entrar nessa do Claro, por do favor. reborn, porque é total um abandono do emocional. Essas pessoas são pessoas que tiveram realmente algum problema. A gente não vai saber o que que é. Cada um tem o seu. Tem o seu Mas processo, tem né? um buraco, tem uma falta ali dentro que o que tá suprindo é um boneco. Que naquela pessoa é aquilo ali que tá tapando o buraco. Só que ela não tá entendendo que realmente só tá tapando um buraco, ela não tá tratando uma ferida. Ela joga uma bola lá no alto, Ela né? jogou a bola Ela jogou É a pra você bola lá. sacar, né, meu filho? Não, mas vou Já pra manda lá. e a bola vai para você, Nestor. Ó, gente, a gente tá falando de autorresponsabilidade e presta atenção, o assunto que caiu aqui na mesa e a gente vai precisar falar dele, porque assim, eu acredito no poder curativo desse podcast. Exato. A gente precisa ajudar aí dentro desse movimento e eu acho que as meninas falaram muito bem, Elas né? falam Tô me bem, sentindo né? honrado, né, cara? As meninas Você falaram também muito. fala bem, viu, meu Você filho? também. Ai. Aqui estamos todo mundo junto. Essa questão que elas trouxeram do autocuidado, do autozelo, a Débora fez assim até com o rostinho, você Você viu viu? essa bonitinha, né? Que lindo. A Marlon está daqui 1,54, é isso, né? É só para quebrar o gelo, tá? Que o assunto vai dar uma pesada agora, mas vai ficar gostoso. É essa questão dos bonecos, né? Eu tenho todo um movimento assim, eu não sou o cara que vou ficar levantando polêmica, mas eu me coloco e eu acho que a gente precisa. Porque é aquilo Sim. que a gente falou no início, né? A partir disso, muitas pessoas vão se inspirar. Eu tenho a minha religiosidade, todo mundo sabe que eu sou de vertente espírita, mas eu estudo muito Bíblia. E uma das coisas para mim que tá muito clara, a gente tá vivendo a era dos falsos profetas, né? Tá lá. Sim. E isso para mim tá trazendo muita coisa à tona. Essa doença
dos bonequinhos reborns aí, ela é muito séria. E eu acredito aí que se a gente não olhar para isso, se a gente não começar a se mover, essas pessoas que estão nisso não começarem a despertar, né, amadurecer, passar por um processo de inteligência emocional, a coisa vai degringolar. Temos milhões de crianças na África passando fome. E temos milhões de pessoas no mundo comprando um boneco de silicone, sei lá do que é feito. É robô Eu não também, faço né? Não, ideia. acho que é Silicone. silicone. E tentando pagar plano de saúde, levando para comer, levando para passear. Essa semana eu recebi um vídeo de uma pessoa numa praça com um boneco lá piscando. É muito sinistro. Eu vou tentar fazer aqui piscando e Dá até medo, né? em cima do escorregador e ela gritando: 10 fulano, 10 fulano. Ao mesmo tempo, chegou para mim uma reportagem das crianças aí num país com muita fome e uma pessoa ali entregando comida. Gente, o ser humano está se esquecendo que nós somos humanos, nós estamos humanos. Sim. A gente tem muito mais o que fazer. Estamos aqui hoje gravando esse podcast porque a gente ainda acredita no material humano. A gente ainda acredita nessa responsabilidade que todos nós temos como ser humano. E sim, o que você disse, Maio, o que você disse, Dé, a dor que tem por dentro dessas pessoas para colocarem um boneco no lugar de um ser humano que poderia ter casa, poderia ter ali Sim. acolhimento, e uma das coisas que me toca muito, poderia ter amor. O buraco negro emocional que tem dentro dessas pessoas é muito grande. E o boneco não responde, né? Então, assim, é engraçado você buscar apoio emocional em algo que não tem um retorno. Né? Então, o buraco é tão embaixo que se você dá a oportunidade para você dar amor a um ser humano, você tem a potencialidade de ter esse amor de volta. Por mais que a gente não tenha que amar para ser amado, mas o amor, ele é isso. Então, quando você rega, você tem de volta, né? Assim, a flor, você tem de volta o poder da vida. Uhum. Então, eu acredito que você se dedicar a algo sem pensar, né, como alimentar esse amor é o que mais me amedronta nessas pessoas que estão alimentando essa atividade. Então, eu não consigo. É, com certeza. Eu acredito que é um ato de medo, né? A gente Medo. falou sobre isso, né? O medo, ele paralisa muitas pessoas, né? E tá na Bíblia, né? Você é Tá lá. estudante da Bíblia. Deus não fez a gente com espírito de medo, de covardia, né? Ele fez a gente com espírito de amor, equilíbrio e poder. E É por poder. isso que o nosso podcast chama Poder Emocional. Uhum. Porque Deus fez a gente para ter poder, né? E esse medo, talvez, né, de alguém que tenha machucado essa pessoa e ela prefere, às vezes, um boneco, prefere não sei o quê, é uma questão que com certeza, né, dá para resolver, né? O importante é que todo mundo, né, tem problemas, né? Eu tenho problemas, todo mundo tem problemas. Tem gente que tem problemas muito piores, né? Talvez, né? Uhum. E eu acredito que existe mesmo essa forma da gente resolver. Mas resolver o medo, no caso dela, né? No caso da pessoa que optou por isso, de repente é encarar a dor. Como que faz Sim. para ela encarar a dor? Né? Ter a autorresponsabilidade tem tudo a ver. Então, voltar para si. Porque quando a gente abre o nosso coração, né, para pessoas próximas, elas podem nos machucar. E geralmente é assim. É assim. Porque as pessoas são imperfeitas, né? E aí entra o que você falou, né? Como que a gente faz, né? A gente abre mesmo, enfrenta, né? Aprende a lidar com as nossas emoções, com as emoções do próximo, né? E vive em sociedade, porque a gente nasceu para amar e ser amado, né? É lindo É, isso, né? A vida real não é feita de afetos programados. Eu li essa Sim. frase. E até queria falar aqui também que eu gosto muito do Rossandro Klinger. É um psicólogo Uhum. que ele me inspirou muito. Ele tem vários podcasts também que foi a minha porta de entrada para inteligência emocional. E a gente falou também no outro podcast sobre o amor incondicional, né? Que é amar sem ter condições. Mas essas pessoas, elas têm tanto medo que elas têm medo desse retorno, né? De não ter esse retorno, de acontecer alguma coisa. Então, é muito fácil você amar
o inanimado, que não Sim. vai te dar trabalho, não vai morrer, né? Não vai ter nenhum problema grave. Mas ele até fala assim: amar de verdade é sair da fantasia de controle. Sim. É acolher o Nossa. outro como ele é, não como idealizamos. A Exato. gente sempre pensa, e aí volta, como é um ciclo, né? Como é um ciclo. Volta na É. responsabilidade. Ah, porque se o meu marido fizesse isso, teria sido melhor. Se o meu filho tivesse agido daquela forma, você tem que amar a pessoa como ela é. Sim. E você tem que entender que você não tem controle sobre o outro, você tem controle sobre si. Então, Male sobre a gente Nem sobre... Estamos aí pagando Estamos- terapia, fazendo todo esse processo, né? Fazendo processo, entendendo inteligência emocional. Desculpa se eu te cortei, Imagina. tá? Exatamente por isso. E é muito prudente o que você fala, essa questão do amar. Porque a outra frase também que eu tô levando pro resto da vida, eu já colocava isso, né, em todos os processos. Eu me tornei terapeuta, né, metafísico por amor à humanidade. Cara, Uau. que coisa incrível, hein? Nossa, E há todas aquelas histórias, porque assim, eu ainda acredito nisso aqui. E a gente precisa fazer a parte da gente para dar um jeito nisso tudo. Porque o que será das próximas gerações? O que que tá por vir? Aquilo que a gente tá plantando é o que essas gerações vão comer, é o que eles vão beber, eu tô falando emocionalmente. E uma coisa muito engraçada, que a Má falou agora, ela levantou muito bem, gente, amar é uma decisão. sim. Eu preciso decidir amar o Alan simplesmente pelo que ele é. Exato. Eu não quero saber se você tá rico, se você é branco, preto, pobre, espírita, evangélico. Gente, amar é uma decisão. E quanto mais eu vivo nessa terra, espero que eu vá um pouco mais aí, pelo menos mais uns 50 anos, que eu Amém. tô beirando agora, eu olho mais profundamente isso e coloco muito isso para todas as pessoas que sentam ali comigo no meu divã e participam dos cursos. Amar é uma decisão. A pessoa não vai vir perfeita. A gente precisa entender que a perfeição divina é esse corpo nosso aqui sobre a terra. Estamos aqui respirando, falando, piscando, o cérebro está buscando um bando de informações, existe uma perfeição acontecendo aqui. Mas estamos humanos. Eu falo muito isso. Sim. Porque dentro da gente tem uma centelha divina, eu Sim, acredito a nisso. centelha. É a nossa centelha divina, nosso espírito. Então, quando isso aqui acabar, você saiu dessa fase de estar humano. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente precisa decidir amar. A gente está se afastando do primordial. Tudo nasce no amor e tudo vai acabar no amor. E precisa decidir amar cada dia. Presta atenção nos membros das nossas famílias, nossos pais, a pessoa que te fecha. Alguém falou aqui, pessoa que bateu no teu carro. Se você tem esse amor como decisão e se você norteia a sua vida em cima disso, você vai longe. Não estou dizendo aqui concordar com tudo, né? Que foi o que a gente aprendeu também. Não. Muitas vezes o maior ato de amor é você sair da vida daquela pessoa e tirá-la da sua vida sem dor, sem apego, sem rancor, sem mágoa. É respeitar a opinião dela, né? Respeitar a opinião Deus nos ama tanto que ele respeita a gente, né? Ele só Nossa. recebe a gente se ele, né? se a gente quiser. Se a gente Se a quiser. gente... Livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Então, esse é o maior amor, né? Eu sempre falo que Deus é amor, né? E essa forma de Deus, né? Você pode ser o que você quiser, mas se for com você, melhor ainda. Cara, é incrível. Você melhor ainda. O que me levantou, né, vocês falaram, é a necessidade que nós temos de controlar. Eu quero controlar o amor, eu quero controlar a maneira que volta, eu quero controlar a maneira que vem. E tudo isso pelo medo. Eu queria que a gente pudesse explanar mais sobre esse assunto para a gente tentar ver como que a gente disseca, né, na verdade, tira esse controle, né? Como que a gente pode diminuir essa busca do controle? Porque eu vejo que se a gente não vê como que acha uma solução para isso, né? É verdade. Porque Existem algumas, né? Existem algumas, então, e a gente foge, na verdade, a gente não encara. De novo, voltamos para a autorresponsabilidade. Porque eu não quero ser responsável pelo outro, nem pela minha função. Então, porque a gente vê, que esse negócio do reborn, né? A pessoa tá com essa dor, mas as outras pessoas estão comprando a mesma. Então, né, como que a gente pode... Não, isso aí tá errado. Essa criança não é uma criança, isso é um boneco, não vou fazer.
Então, por que nós não temos a coragem, né, de falar não? Então, Mas por que que é errado? o que que é o que o A que? pessoa ter um boneco. Não tem certo e errado. Eu não. Eu acho que a pessoa é errada. Ela pode amar mais. Ela pode amar A boneca. pessoas. Ah, então, não, então. Né? Mas como que se a gente não tem um limite, é igual a gente. Eu vejo que tem um limite entre a liberdade e a libertinagem. Sim. Né? Então, temos que ter esse. Se a gente começar a achar que é normal, vamos fazer plano de saúde para boneco, daqui a pouco tá casando com boneco, né? Então, Não, Já exato. tem. já tem, Já então. tem. então Já tem Já até tem. parto, Ai, né? meu Deus. Já tem. Então é sobre isso. Então, até que o limite disso. Exato. A É gente. porque é muito mais fácil controlar É, o- o boneco. é a falta de A pessoa, controle. ela quer manter o controle. E aí, você perguntou, como que a gente faz isso? É soltar. É muito difícil a gente soltar. Porque quando você tem um controle, vai acontecer isso, isso, aquilo. Eu tenho uma previsibilidade. Eu sei que eu me sinto segura. Sim. Quando você solta, você não sabe o que vai acontecer. Mas aí entra o quê? O fluxo. A fé. É, exato. Você tem certeza. Você que tem vai- certeza que vai dar certo porque você tem fé, porque você entregou nas mãos de Deus. Eu falo pra ele, Deus, eu entrego minha vida em tuas mãos. O que for melhor pra mim e pra minha família, eu aceito. Então não importa, ai meu Deus, será que vai dar certo? Tá entregue, eu tenho certeza que vai dar certo. Porque Deus vai fazer o melhor pra mim. Ah, mas deu errado. Não deu errado. Alguma coisa ali eu precisava enxergar, eu precisava aprender pra corrigir, pra seguir. Até achando que tá dando errado, tá dando dando certo. certo. Porque às Porque vezes tá na Deus mão tira dele. você de um lugar, te coloca em um outro muito melhor e só lá na frente você vai enxergar. Caramba, que bom que deu errado lá atrás. E eu achando que era pra dar certo. Né? Eu tenho um Exatamente. mantra matinal, né? Eu tenho vários louvores que eu acordo. E tem um que eu ouço todos os dias. E o resumo é assim: nem sempre Deus vai fazer aquilo que nós estamos pedindo e esperando. Porque ele faz infinitamente mais do que pedimos e que pensamos. Isso é muito amplo, né? Sim. Aí você acorda cantando isso, não é todo dia não, porque às vezes acordo, né, a Wandinha Adams. Mas quando acordo nessa mentalidade, eu tive que trazer para a vida meditação, né? Porque meditação ajuda você também a pensar nisso. Tudo isso para cair aqui no que a Má falou. Controle. Eu Sim. trago uma coisa pro resto da vida que eu tive que aprender na pele, tá? Que eu acho que a melhor experiência pra gente, além de ter esse autoconhecimento, é se sentir na própria pele. Que é assim, cara, sentimento e emoção é uma via de mão única. Eu não consigo colocar um termômetro na Má, na Débora, no Alan e saber o quanto você gosta de mim e o quanto você não gosta. Sim. O quanto você me ama, o quanto você me odeia. O quanto você tá apaixonado por fulano e ciclano e o quanto aquela pessoa tá apaixonada por você. Sim. Mas nós esquecemos de uma coisa. Assim como um pássaro foi feito para voar, o ser humano foi feito para amar. Foi aí onde tudo começou a se perder. A gente quer controlar o que o outro pensa, o que o outro sente a todo momento. Gente, Deus não nos deu essa faculdade aqui na Terra. Ele não deu para ninguém o poder de ler a mente de ninguém. Então você não tem a capacidade de medir o quanto o outro te ama. E aí todas essas dores, a gente volta lá no bendito do boneco, entendo, concordo com você também. Tá faltando amor nessas pessoas porque no lugar onde deveria o amor, a autovalorização, né, a fé, no lugar onde deveriam estar essas coisas tão importantes, tá sentado uma dor. Tá sentada a falta de responsabilidade emocional consigo. Pode ter ali uma justificativa, sou assim porque meu pai, minha mãe, minha avó, meu marido ou minha esposa não me amou o suficiente, enquanto não curar essa dor, né? Sim. E aí eu falo que para curar, a gente não arranca de lá de dentro, ressignifica. Processo. Enquanto não passa por um processo, enquanto não traz esse poder de volta, não tem esse movimento de sair disso. E pode ser que você falou, uma das duas falou, daqui a pouco tá transando, tá namorando, com boneca já tem, o Japão já tá fazendo. Né? Então, assim, né? Tem. Gente, entra na Shopee da vida, tá lá. Só pra não perder o gancho, Manda bala. você sabe qual que é o contrário de medo? Algumas pessoas vão dizer que é coragem.
Mas não é, é amor. É amor. Você falou tudo, cara. É. O contrário de medo é amor. Então, tudo que você põe medo, se você colocar amor, com certeza vai dar certo. Exato. Nós começamos aí, eu não sei qual é a trajetória religiosa de todos vocês, tá? Da Uhum. gente aqui. Mas a gente começa, muitas vezes, a conhecer um Deus de castigo. Sim. Sim. Se a gente for pensar direitinho, enquanto criança, primeiro a gente é condicionado a ter medo de Deus. É verdade. Porque Até Deus os vai ficar pais, né? jogando. É, porque aí você perde o amor, cara. Você perde a conexão, você perde essa espiritualidade. Porque pra mim, essa conexão de Deus aí, independente das religiões, porque religião é humana. Religião é isso. Né? Religião é algo humano, Humano. porque quando Jesus saiu daqui, eu falo isso enquanto espírita e espiritualista, ele disse o seguinte: ide, levai a minha igreja e a minha palavra. Ele não tinha um templo, Sim. ele tinha um bando de ensinamento. Se você for a fundo, e eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar todas as coisas, até em razão da profissão, você vai ver que se você sentar realmente ali e você olhar para a palavra e tirar a manipulação humana, Sim. você vai ter um manual ali de muita coisa para a vida, de ensinamento para a vida. E a gente está esquecendo de que para isso eu preciso de quê? Responsabilidade. E responsabilidade me faz o quê? Ter poder. Poder. Poder no quê? Em controlar. É. Em assumir a responsabilidade Sua própria emocional, vida. a própria vida. A gente conseguindo assumir a nossa própria vida, a gente tem condições de ser melhores para todo mundo. E se cada um fizesse só isso, a gente já estava no céu, né? Seria fantástico. É o toma conta da sua Toma vida. conta da sua vida. Exatamente. Mas claro que é um desafio e é que a gente está aqui até passando por isso, né? Mas eu acredito que cada passo que a gente dá melhora a vida do nosso, da nossa família, dos nossos companheiros de trabalho. Então, acredito que nosso poder é passar para as outras pessoas encontrarem o poder delas. Porque Exato. o tempo todo, em tudo que você vê de inteligência emocional, acho que não tem uma pessoa que não aconteça isso. Você fica, ai, fulano tinha que assistir isso. Ah, com Ai, certeza. ciclano tinha que ver isso aqui. Nunca Ai, eu vou consigo. mandar. Ai, mas você assistiu? E fica frustrado pela pessoa não assistir, né? E fica, ai, tá vendo? Aquela pessoa. E se encaixa perfeitamente com ela. E você? Se você leu. para pra pensar, tipo, não, verdade, também se encaixa comigo, né? Muitas coisas. Então, é sempre a gente pensando no outro, né? E eu tava esses dias em casa, eu mandei revelar umas fotos que eu fui viajar pra Lençóis e fui pra Chapada dos Veadeiros. Que maravilha, hein? Ah, Também eu quero. amo, É a nossa amo viajante. viajar. Maravilha, viajar. Eu amo viajar, eu me sinto conectada com Deus quando eu tô nesses lugares, com a natureza, principalmente com água. Eu acho que é meu signo de câncer, né? Canceriana, então água flui bastante aqui. E aí eu revelei essas fotos, estava lá em casa, daí eu sentei do lado da minha mãe e ela foi passando para minha avó. E a minha avó se maravilhando com aquelas fotos. E aí ela falou uma coisa que me tocou bastante. Eu me sinto realizada vendo que vocês conseguem fazer tudo isso que eu não fiz. Caramba. Ai. Só um Eu roubo. falo. Até arrepia. Mas foi o que me caiu. Ui. Aí eu falei assim, vó, a gente honra você fazendo tudo isso que você não pode fazer, mas a gente faz por você. E eu fico muito feliz que vocês façam e prezo que façam mais. Eu tenho Ai, que que lindo. falar. Olha, Dá vontade de fez chorar, aí. gente. É. Doido. Eu Emocionado. choro, velho. Para com esse negócio aí. Emocionante. Volta a lágrima. Mas é maravilhoso chorar, meu Maravilhoso. filho. Também não tem problema nenhum, não. Gente, eu indico pra todo mundo. Eu vou olhar ali, é lá que olha, né? Tem que olhar. É lá. É lá, não sei pra onde olha aqui, mas eu vou falar, gente, chorem. Se Chorem. permitem chorar, se permitem aliviar, se permitam, né, aliviar o peito, deixar as águas da vida fluírem, porque assim, se Deus deu, você não tá usando, filho, você tá perdendo um tempo danado. Mas o que eu ia pegar o gancho, fez uma constelação familiar ali presencialmente. Com todos os membros ali vivos. Isso é honrar. Gente, porque se a gente for pegar de modo geral, o teu pai, a tua mãe, para todo mundo que tá ouvindo, e os nossos aqui também, para pensar o quanto eles tiveram que abandonar sonhos, vida, para te dar, muitas vezes, o arroz, o feijão, o uniforme para a escola,
o sapato para você usar, e muitas vezes eles podem ter tirado deles Sim. para poder fazer isso. Ah, mas é obrigação porque é pai e é mãe. É obrigação. Não sei se é obrigação, se a palavra é a que mais cabe. Eu acho que é função, Sim. né? Porque é. pai e mãe tem uma função na vida da gente. Você cresceu, marmanjo, vai pro mundo e vai fazer as suas coisas. Mas muito eles tiveram que deixar de lado, assumir essa autorresponsabilidade aí, Uhum. porque é preciso muito coragem para ser pai e mãe. Eu falo muito isso. Uhum. Então, essa história que faz todo mundo chorar, e você vai apanhar depois, mas tudo bem, de beijo, de abraço, tá? É muito importante a gente poder participar disso. O quanto você no mundo, né, levando, fazendo essa coisa toda. Olha, Demais, eu queria cara. estar lá para dar uns Cê beijos é na avó louco, dela. Eu quero conhecer sua avó agora. Pois é, e eu Pra me dar um sinto abraço. muito grata, muito honrada. Eu tava até falando lá no Instagram do clube esses dias, em poder ter essa oportunidade de estar trabalhando, de ter o meu horário, de ser flexível, porque ela tá em casa esses dias e a alegria dela é ir na feira, ir no mercado, Caramba, que ir maravilha. na farmácia. Eu levo ela no mercado, ela usa aqueles carrinhos. Ai, é a alegria dela, ela fica feliz da vida. Ela sai do mercado, sorriso de orelha a orelha, falando assim: ai, a gente comprou tudo. Mas É o ato de comprar. não, e é o fato dela de estar lá, poder porque comprar. tava eu, tava minha mãe. Ela podia comprar, sendo que foi coisas que ela não podia na Sim. época de antigamente. A história deles é gigantesca. A gente sabe isso da história dos nossos antepassados, né? E eu sei muito da história da minha avó. Ela conta várias histórias. Eu vontade de trazer ela aqui para um podcast. A porque ideia é essa, ela pode é trazer, uma né? figura. Pode Ela trazer, conta cada não história que a tenha gente chora de dúvida. dar risada. Mas no pequeno, nessas coisas, no básico, no dia a dia. Então, não é tipo, a alegria é ir pra Disney. Eu vou me sentir realizada quando eu for pras Maldivas. Não. Eu me sinto muito feliz e muito honrada e muito alegre quando eu levo minha avó no supermercado e ela dá um sorrisão e fica, a gente comprou tudo hoje, hein? Cara, Sai que... feliz. Eu vou sair daqui hoje um ser humano melhor, cara. Amém, mano. Você sabe por Eu quê? também. Isso é muito importante. Sim. Honra, eu sei que você já é essa super filha, essa super neta, essa super tudo que você é, mas honra muito isso, porque tá se perdendo, né? Sim. A gente vê aí Família. a família, né, Dé? As pequenas coisas, Má. Isso que você falou, Sim. cara, quem olhar de fora aí, essas pessoas que querem ter milhões, Ferraris, mansões, vão falar, nossa, isso? Essa menina foi lá no podcast pra falar isso? Gente, a história que cura. O poder disso, quantas pessoas gostariam de viver, ter vivido, ter isso, ter uma avó na vida, e por causa de um buraco emocional, de uma coisa mal resolvida aí, tá lá colocando no lugar de toda essa experiência de vida um boneco. Cara, E a gente volta, né, pra A gente autorresponsabilidade. Aí A a gente gente volta cismou pra com boneco, né? A gente cismou com boneco e com É autorresponsabilidade. verdade, a gente Bora lá. cismou. Você até falou, boneco e tal, mas é isso, né? A pessoa, ela precisa. Não é que falta amor pra ela tem muito amor. Essa é a questão, é por isso que a gente tá falando, né? Ela tem muito amor dentro dela. Se ela Uhum. soubesse, né, o tanto de amor que essa pessoa tem, ela jamais só teria o boneco, ela teria Eu acho que a gente precisa falar disso. animal, filho. Veinha lá em casa. Ia arrumar alguém lá na- Ia arrumar alguém, ia falar com os vizinhos. Vixe. Eu acho que nessa sala aqui eu posso falar seguramente, né? Todo mundo aqui fala com pedreiro, lixeiro, porteiro, Sim. carpinteiro. Todo mundo, cara. Gente, é tão gostoso isso, a gente tá perdendo a oportunidade de socializar. Eu ia falar uma coisa, mas a gente O começa- legal é você falar sem saber também o que a pessoa é e de repente você descobre o que a pessoa é. E é assim que é, né? Não é o que a pessoa é, a profissão dela é o que a pessoa é. É correto eu dizer, você concorda com isso? Que muitas vezes a pessoa só precisa de um bom dia. Sim, Sim. exato. Sim. Às vezes a pessoa só precisa de um bom dia. Gente, aconteceu comigo hoje. Na minha casa estava sem luz. E eu falei, gente, como eu vou ficar sem luz, né? Bom, aí eu liguei pro proprietário do apartamento, pedi para ele e todo o tempo eu falei, vai dar tudo certo, mas eu tô sem luz, eu preciso resolver o problema. Aí liguei na seguradora, peguei o telefone, etc e tal, liguei. Falei, para ele estar aqui das 8 até as 10. Ele veio um senhor super responsável, entrou e falou assim, olha, eu tô sem luz, aí expliquei tudo para ele começou a trabalhar. Aí ele falou assim, mas senhora, eu preciso que você traga, né,
para você trocar as peças. E quase teve um incêndio na minha casa, mas tá Meu tudo bem. Deus. Tá tudo bem. Tá tudo bem agora. Mas quando ele falou, eu falei, gente, eu não tinha dimensão, gente. Eu, né, conheço inteligência emocional. A parte elétrica de casa não é comigo. E aí ele começou a me mostrar e ele foi super. E eu, né, com aquela atenção assim, né? Com os olhos desse tamanho. Ele, então, o que eu tenho que fazer? Tal, tal. E ele foi tão assim, ele falou assim: nossa, mas você tá prestando atenção de verdade? Eu falei assim, claro, porque eu não entendo nada do que você faz. Eu tô até, né, honrando ele. Ele ficou olhando na minha cara, ele ficou meio assim, não tava esperando eu dar atenção, né? Aí ele falou assim, eu falei, só que eu tenho que pegar, eu vou falar com o proprietário. Bom, consegui resolver. E aí, a hora que ele terminou e veio a luz, eu comecei a pular. Eu fiquei 2 dias sem luz. Aí eu falei, eu tava alegre. Aí ele falou assim: nunca vi uma pessoa, cliente, tão feliz pra ter luz. E só voltou a abraçar ele. Eu quase abracei ele. Eu peguei, ó, vou pegar seu telefone, porque aí você pega e faz a reforma na parte elétrica toda da minha casa. E ele ficou olhando na minha casa assim, não tava esperando isso. E assim. O quanto isso valorizar o trabalho dele, né? Assim, valorizar o que ele faz, né? É tão normal e tantas pessoas não fazem, né? E aí eles acabam pegando essa pessoa e colocando toda a raiva que você tem do mundo nela. E não tem nada a ver. E não tem comigo nada a ver. E assim, eu falo assim, eu não sei fazer o que ele faz. Então, ele tem que existir. E eu faço o que eu faço, ele faz o que ele faz, e a gente se complementa. Então, por que a gente não pode ser leve, suave? E eu tava com um problema, eu quase realmente teve um incêndio na minha casa. Mas assim, eu vou levar. Aí que eu percebi, eu tenho inteligência emocional. Eu passei pelo processo. Eu passei pelo processo. Então, o mais interessante é isso. A gente precisa olhar para o outro. Demais, a gente tá aqui pra servir, né? É. E ele tava te servindo. Ele E tava- você ficou muito feliz, porque dentro de você só tem amor. Você já Sim. se livrou de coisas Sim, que talvez te bloqueavam, né? E é Sim. disso que a gente fala aqui. Inteligência emocional é isso, gente. É a gente soltar pra fora tudo aquilo que tem de dentro da gente sem medo. Com todo o amor, né? Porque só vai sair amor. isso é muito bom. E não tem que ser, é muito gostoso. A cabeça vai longe, né? Lembra, gente, influente aqui, a cabeça vai longe, vai trazendo um bando de coisa. O quanto é bom beber dessa fonte, gente. Bom demais. É muito bom beber dessa fonte, a gente ter esses papos, prestem atenção. A gente começou a falar, qual que é o tema mesmo? Manu? Autoresponsabilidade. A autorresponsabilidade. Vocês perceberam quantas coisas estão dentro de autorresponsabilidade? Muitas vezes quem vai nos ver, está nos ouvindo, não tem noção que tudo isso está dentro de autorresponsabilidade. Não, É e esse negócio, né, da gente não controlar nada, gente, a gente não controla nada mesmo, sabe? Nada. É dia, é noite, a Terra tá girando a, sei lá, 150 quilômetros por hora e não sei o que, e a gente acha que vai controlar. Eu vou falar. Tem uma passagem, não sei quem me disse isso, assim. O maior ato de amor que a gente tem por Deus é quando a gente dorme. Porque quando a gente tá dormindo, a gente não tem controle sobre nada. E a gente acredita, a gente tem a fé Que vai vai acontecer tudo de bom, entendeu? Então a gente dorme, a gente fica vulnerável e a maior fé que tem é que Deus está cuidando da gente. Senão a gente não dormiria. E Deus fez a gente assim pra gente nunca perder a fé. Você falou uma coisa tão perfeita, eu vou ter que trazer uma piadinha, tá, gente? Mas é bem real, isso tá lá em Freud, Reich, Lacan, e a gente traz essa coisa aí. Você não controla nem seu intestino. Adorei. Exatamente. Porque se você estiver naquele dia em que tudo tá fora de si, que a única opção que você tem é evacuar, que controle que você tem? Então, por que a gente quer controlar a vida? Por que a gente quer controlar o quanto o outro me ama, me odeia? E por que você não faz o movimento? Vai lá a frasinha de novo, né? Eu tô cheio de frasezinha hoje, Tá né? mesmo, hein? Seja você a mudança que você quer no mundo. Exato. Aí você quer controlar a gente? Não dá, não. Dé falou uma coisa muito importante, Marluce também falou, que Marluce né? Marluce tá fiadíssima. Gostei. Quando vocês falam assim, gente, para de querer controlar, para de querer tomar conta da vida do outro, presta atenção no teu processo, presta atenção em si, vai pro autocuidado, isso é bem real. E aí a gente pega lá, eu observo muito isso, né? Desde o Covid pra cá, o Covid trouxe uma grande carga de dor pro todo, né? Isso caiu no mental coletivo, a gente pode em algum momento falar de mental coletivo.
Todo mundo, o planeta inteiro, entrou na mesma frequência de medo, de dor, de rancor, de morte e se estacionou no mental coletivo. Uhum. Isso todos os grandes mestres aí de psicanálise e psicologia falam disso. Mas o que ficou depois? Cadê aquelas pessoas bem humanas? Claro que a gente fala muito aqui com muita prudência para não generalizar. Sim. Não é generalizar, mas percebam que a gente voltou a funcionar de novo com as mesmas dores, carências e exclusões Superlativadas. superlativadas. Então, cadê todo aquele processo humano que estava todo mundo se ajudando? Que batia palma pros médicos. Que né? batia Uma coisa palmas pro maravilhosa, médicos, verdade. que respeitava lixeiro. Lixeiro, quando passava lá na minha rua, eu moro no interior, as vizinhas ali saíam, tinha sempre uma sacolinha com lanche muito bem higienizado. Gente, cadê? É Eu não tô verdade. falando que... Motoboy ia levar alguma coisa pessoal. Gente, a pessoa mais importante das nossas vidas naquele período Foi foram os um motoboys. Motoboy levou remédio, comida, socorreu pessoas. Gente, cadê? Verdade. Em algum momento a gente falou aqui, não sei quem trouxe essa fala, ou se foi eu mesmo, o ser humano está desaprendendo a ser humano. E a gente precisa voltar para isso. A gente não pode perder o propósito, né? Nosso propósito de vida. Quando a gente perde nosso propósito é muito complicado. A Marluce colocou algo muito interessante essa semana, né? No seu Instagram. Falar, sigam a Marluce, ela coloca muita coisa interessante. Qual né? que é o Instagram? Qual que é o Sobre Instagram? o experimento, né? Que o. Se você quiser falar sobre isso, você que colocou. Qual? O experimento dos ratos, o experimento 25, se eu não me engano. Ah, sim, que um cientista fez um experimento, né? Que ele colocou tipo um viveiro com ratos. Era um viveiro perfeito. Eles tinham tudo. E aí foi um tempo, eles começaram a se multiplicar. E aí começou a ter uns ratos que eram mais bravos, né? Que brigavam e combatiam. E aí as fêmeas ficavam muito temerosas, com muito medo. E começaram a desenvolver uma força. Então, tipo, saíram do papel de fêmeas, né? Começaram a ser mais fortes, mais... Pra se defender. Pra se defender. E os filhotes dessas fêmeas é que se tornaram machos que eram... não queriam fazer nada, não queriam lutar com outros machos, não queriam copular com outras fêmeas. Aumentou o índice de homossexualidade entre os ratos. E, tipo, você vai lendo, vai parecendo tudo meio familiar, né? Vai soando tudo meio familiar. E como eles tinham muita abundância, né? Porque eles atacavam comida, tinha comida, eles não precisavam caçar, não precisavam fazer nada. Então eles ficaram tranquilos. Aconteceu um momento, né, lá pro final do experimento, uma coisa assim, que eles começaram a ser canibais. Sim. Mesmo tendo um monte de alimentos, porque eles não tinham mais propósito de vida, não. Enfim, acabou, né? Que o último lá aconteceu, morreu, enfim, de, sei lá, vou chutar, de 50 mil ratos ficou um e esse um morreu, né? Por que é experimento 25? Porque ele testou 25 vezes a mesma coisa e as 25 deu o mesmo resultado. Exatamente. Então, a gente sem propósito, estamos fadados ao fracasso. Então, o que a gente está buscando hoje? Propósito. Né? E o propósito só vem junto com o amor. Então, igual você comentou, e, me veio cada imagem, igual você falou, né? Eu moro próximo de um posto de saúde e eu moro em prédio, né? E tem prédio de um lado, prédio do outro. E eu me lembro da gente batendo palma pros enfermeiros. A gente marcava o horário para todo mundo ir na sacada e bater palma. Foi uma das cenas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Então, a gente não vai esquecer disso. Eu tenho certeza disso. A gente vai resgatar o que tem de melhor dentro da gente. Nós vamos passar isso adiante. E você que tá assistindo também, né? Passe isso adiante também, porque é o mais importante, né? É o amor, é o amar e servir, né? E cada um fazendo a sua parte, né? A gente aqui parece, é só um podcast, tipo 4 pessoas, nem tem muitos seguidores, começou agora, mas é passinho de formiga. É igual o clube. Quando eu comecei com o clube, era meia dúzia de pessoas. E só que a gente fez um propósito
E a gente se obrigou, digamos assim, ou se policiou para todo mês fazer 2 encontros por mês. Para ter uma regra, né? Para ser. A pessoa vai independente. Pelo menos ia eu e a Marcela, né? A outra administradora do grupo. Todo mês. Tinha vez que ia nós e aparecia mais 2 pessoas. Não, mas a gente se propôs, então a gente vai continuar fazendo. Hoje em dia, os nossos encontros, o último encontro do Ibirapuera foi 150 pessoas. Ai, que Caramba. lindo! A gente faz viagens, a gente fechou 3 pousadas, né? A gente tá com uma viagem para São Roque que já fechamos um ônibus com 40 lugares. Caramba, viagem de vinho, né? A Vinhos expressão vinho. do... Essa eu quero ir, hein? É, podem ir, eu vou, gente. Pode ir vou com pegar esse o cachorro da minha mãe. Um beijo pra você, mãe, por falar nisso. Já tem cachorro reborn, tá? Olha, as mães de pet Não é a mesma agradecem as mães dos reborns, porque a gente tá tendo uma folguinha, né? Porque antes É verdade, nós é é que éramos verdade. criticadas. Verdade. Agora, ufa. Eu posso fazer uma pergunta muito íntima, Pode, mas claro. muito dentro desse tema? É. Você tem noção quantas vidas e quantas pessoas se transformaram a partir da união dos pets que você começou a proporcionar junto com a tua amiga? Nossa, eu não tenho noção de quantas pessoas foram, porque é uma rotatividade, né? Tem muita gente que entra e muita gente que sai, mas a gente fez 6 anos de clube, né? Tava até postando de uma pessoa que é membro do clube. Quase todo evento a gente faz um adesivo temático Sim. com um desenho do tema. Ela tá colando na geladeira dela. Ela tá com a geladeira branca quase toda preenchida de Não adesivo. tem mais geladeira. Ela vai em todo encontro e ela fala como isso transformou a vida dela. Várias pessoas depressão, que o pet é o apoio emocional. E, tipo assim, não querendo, né, ser mais do que as mães dos reborns, mas Tem uma dor lá, né, ele Má? tem um retorno. A gente tem um retorno, a gente sente o amor que eles têm pela gente. É uma delícia. A gente leva no veterinário de verdade. A gente tem as dificuldades, né, que tem com um animal. Não é a mesma coisa que filho, não. A gente fala mãe porque a gente sente. Existem Sim. várias formas de maternar. Você não materna só tendo seu filho, você materna também com seus clientes, com seus Se amigos. cuida. É cuidar. Maternar ou paternar é isso. É o cuidar. Então, sim, eu sou mãe de cachorro e pronto, acabou. Mas eu tenho um retorno. Ele me dá um amor de volta. E eu sinto isso. E o que você tinha falado, nossa, são muitas vidas impactadas. A gente tem vários depoimentos, a gente tem várias pessoas falando que só ficavam isoladas em casa. E elas não têm a iniciativa, eu não quero sair na rua, mas pelo meu cachorro eu vou. Caramba. Por conta do meu cachorro, o meu cachorro precisa socializar, ele tá lambendo muita patinha, ele tá muito ansioso. Então eu vou sair na rua e vou levar ele pra socializar com outros cães. Então por ele eu vou. E óbvio que não vai ser só ele o beneficiado. Quem mais são eles, são os pais, né? São os donos. São que os estão donos. beneficiados. Né? E eu falo muito que as pessoas falam assim, meu pet é ansioso. Eles são esponjinha. Eles absorvem tudo que a gente sente. Então, se ele é ansioso, tem gente na casa que também é ansioso. Não adianta esconder, fazer, eu ponho pra adestrar, eu dou tapete interativo, os brinquedos interativos. Não é só isso. Você tem que olhar pra você. O que tem aí dentro? Ou mais pessoas da casa, né? Ele é um Ai, espelho. que delícia. Ele é um espelho, ele é exatamente um espelho do que tá acontecendo. Você já com tudo isso que você tá nos brindando hoje, já caiu sua ficha que você tá na tua função de vida, né? Eu fiz lá a minha missão, né? Você fez sua missão. Já tava estampado quando eu entrei na sala. Você percebeu que aí, né, ele faz certinho. A gente, às vezes, que não entende, talvez tem coisa que a gente nem precisa entender, né, Alan? Demais. Através dos pets, que é um amor teu, Deus te colocou aí para fazer sua função de vida, que é também unir pessoas, porque por trás disso, a gente que senta aí, que atende, Sim. né, nós que temos esse lado de amante radical de pessoas, trabalhando com inteligência emocional, essas coisas doidas que a gente faz, a gente vê muito esse sofrimento de solidão, e o que você disse é bem real. Muitas vezes, o que está acontecendo? As pessoas compram um pet, né, porque é muito assim, né, tem os que adotam também, achando que vai suprir
toda a carência emocional afetiva, transfere todo esse emocional pro pet, o pet adoece. Aí a gente precisa assim, ó. Eu posso pedir para ela falar o Instagram agora? Mas por favor, na verdade. Fala o é isso. Instagram, velho, porque... Passa de novo aí o Instagram. Gente, o Instagram do clube é Clube dos Dachshunds de São Paulo, DSP, mas a gente escreve aqui porque palavra em alemão é muito difícil. E assim, o clube é dos cachorros salsicha, mas é mais pro WhatsApp, né? Que daí Tá. só pode entrar quem é membro do clube. Mas para seguir o clube, nas viagens, nas excursões, a gente aceita, dependendo da viagem, a gente aceita vários tipos de porte. A gente aceita os almigos, né? Os irmãos, então Almigos. outras raças Legal. também, a gente não tem problema nenhum contra isso. Pelo contrário, quanto mais pessoas vierem, melhor. E é total isso, a gente quer o bem-estar emocional dessas pessoas, porque é a partir disso que o pet também fica bem, né? A gente já teve caso de eu sempre falo, quem é adestrado é o humano. Você é que tem que ser adestrado. Você que tem que ser adestrado. Não adianta você adestrar o cachorro ou você dá para um adestrador, o cachorro vai obedecer o adestrador, não vai obedecer você. E a gente tem casos de pessoas que tipo, pagaram fortunas para adestrar o cachorro, mas assim, ela não tinha uma estrutura emocional, ainda tinha que passar por processos, e ela acabou doando esses cães, sendo que eles eram extremamente agressivos e bravos, eles foram em um encontro, morderam pessoas. Ai. Quando eles chegaram no segundo lar, nem pareciam os mesmos cachorros. Virou um algodãozinho doce. Assim, parece que virou uma chave, não precisou de adestramento, de adaptação, de nada. Tipo, cuidado que esses cachorros são agressivos. Aonde que eles são agressivos? São São doce. Oh. Caramba. Interessante isso, né? A gente vai pensando, né? Uma coisa. Quando eu diz assim, um depoimento igual você disse, você tem um cachorro, então você tem que levar ele para passear, não sei o quê. E isso faz você sair da sua situação de conforto, né? Que é um pouco do que a gente tá falando de autorresponsabilidade, né? Você tem que sair da sua situação de conforto. E eu queria entender qual que é a solução para a pessoa criar a autorresponsabilidade. No caso, a Débora, né? Ela trabalha com inteligência emocional. Sim. Qual que é a solução, Débora, para a gente ter ação? Você tem que primeiro encarar a sua dor, né? Eu acredito que se você não encara de frente, é quando você sente que a sua vida não tá saindo do lugar. Então, quando você tem desculpas, né? Você coloca a culpa no outro e aí você percebe que não sai, aí você tem que encarar. E quando você encara, você vai procurar um profissional para isso. Não dá para você. Muitas vezes o processo, você fala assim, eu vou conseguir fazer sozinho, né? Tô maravilhosa. Para as pessoas fazerem processo com você, como é que elas. Como elas fazem? Elas precisam entrar no meu Instagram, @DéboraEssência, e aí eu explico como que faz. São de 10 a 12 sessões, mas é claro que o encontro é melhor que, né? Uma avaliação. Uma avaliação primeiro, exatamente. E aí a pessoa tem um custo, Então- ela combina você Não, aí. para fazer essa avaliação? Como é que Não. A primeira, na verdade, é um presente meu e dela, né? Assim, Então, quem tá aqui assistindo o podcast, a Tem primeira presente. avaliação Primeira avaliação é um presente. é um presente. Caramba, Uau. parabéns, certeza. obrigado. Não, com certeza. E porque a gente sempre aprende, né? Eu acredito, eu tô fazendo alguns processos e eu saio transformada, né? Então, eu acho que fazer inteligência emocional é sempre um presente, né? Para quem recebe e para quem dá. Então, a gente, como amantes radicais de pessoas, a gente não consegue fazer sem sentir, né? É aquela questão do amor incondicional. Caramba, incrível, hein? Parabéns. É isso Tô aí. muito feliz. E você, Marluce, qual que é a solução para você da autorresponsabilidade? Eu acho que começar começar a olhar para si, olhar para dentro, né? E olhar para você, autocuidado, pedir ajuda, que eu já falei isso aqui. Pedir ajuda é muito importante e
Óbvio que psicólogo, né, psiquiatra, se for o caso, mas eles são a longo prazo, né? Quando a gente faz um processo com qualquer um de nós, com a Débora, comigo, com vocês, um processo com um dos amantes radicais de pessoas, você vai destrinchar o que tá aí dentro, o que tá te incomodando, o que não tá permitindo que você cure essas feridas. Exatamente. Porque quando você olha pra dentro, você começa a se cuidar, as coisas começam a melhorar. Alguma coisa não tá funcionando, porque não tá fluindo. O que que é? A gente não sabe, é subconsciente, não é numa sessão que a gente vai descobrir. Por isso que a Débora falou de 10 a 12 sessões, uma vez por semana, uma média de 1 hora e meia cada sessão, porque é um processo, né? A gente precisa de um tempo. E o apoio do terapeuta? Eu acredito que o processo de inteligência emocional, ele não tira o terapeuta, Não, né? O terapeuta, na verdade, ele é necessário. sim. Então, porque o terapeuta vai te ouvir, né? E nós estamos lá para tirar você do ponto A e te levar para o ponto B. É um objetivo muito concreto. Então, eu queria que o Nestor falasse um pouquinho sobre essa parte, porque Eu vou falar do amor, e é tudo isso que vocês falaram, sim, gente. E hoje, assim, eu, enquanto terapeuta metafísico e psicanalista, né, porque eu já falei toda a junção aqui, sim, se você não viu, volta lá, porque todo mundo falou aí, é todo mundo aqui dentro de inteligência emocional, amante radical de pessoa e também terapeuta, tá? Porque terapeuta é aquele que senta na cadeira para tocar o mundo do outro com humanidade. Então hoje, vai fechar a psicanálise comigo, vai fechar um processo, eu sempre começo por um processo de inteligência emocional, que é isso que vocês fazem, que nós fazemos, porque todos somos amantes radicais de pessoa, até o ressignificar. Essas 10, 12 sessões, por quê? Primeira coisa, as pessoas não se conhecem. sim. Elas estão ali envoltas em dor, sofrimento, presas no passado. Primeira coisa, se apresenta a essas pessoas para si mesmo, né? Fala, ó, isso aqui é você reconhece? Vamos agora fotocar essas dores, que é todo o processo que a gente faz aí. Uhum. E nessas 12 sessões a gente faz isso, traz isso para essa consciência, e aí sim, é uma coisa que nós estávamos falando antes, né? Depois do ressignificar fica uma lacuna. É muito bom ressignificar. Qual que é essa lacuna, né? O processo é muito bom, é muito intenso. O que que é a lacuna? Você vai ter que preencher com aquilo que você se libertou. E aí, presta atenção, se você já se conheceu, se você viu ali seu perfil comportamental, né? Sua Influente, identidade. dominante, sua identidade, aquela coisa toda, fica muito mais fácil a vida. E aí, sim, tem pessoas que optam em seguir, sim, com análise, psicanálise, porque aí eu defendo muito a bandeira, né? A psicanálise, aí eu falo da psicanálise e também da psicologia, ela tem que ser para a vida toda. Mas Exatamente. ela Sim. não precisa doer a vida toda. Então, quando a gente pega o processo de inteligência emocional, e aqui todo mundo tá gabaritado nisso, eu acho que vocês já vão aí, né, pegar os contatos de todo mundo e já procurar a Débora presente. Falar, tá todo mundo me perguntando né? aqui se a primeira sessão de você, da Débora, ela já disse. A minha A é. sua e a da A Marluce minha é. Eu sempre faço é isso. gratuita. A primeira Sim. A primeira Pra quem sim. tá assistindo o podcast. Mesmo porque a gente precisa conhecer a pessoa, ver o que ela precisa e ver se a gente pode atender. Porque todo mundo aqui tá constantemente em processo, o tempo todo, até morrer. Então, tem coisas que eu ainda não atendo, né? Que a Débora ainda não Sim, atende, sim. e ela vai falar assim: olha, isso eu não posso te ajudar ainda, então eu vou te passar para um colega. Mas a primeira sessão a gente precisa entender, então precisa, sim, é um presente. Sim, É um presente. E presente. pra mim também, viu? É pra você também? Se vocês quiserem passar comigo, vai ter meus contatos, né, embaixo. Vai ter o e-mail. Minha agenda é super restrita, tá bom? Mas eu vou abrir algumas exceções. Hoje eu tô de coração aberto. Coração aberto. E eu quero ajudar as pessoas a mudar, assim como eu mudei. E assim como eu vejo a mudança em alguns de vocês, né? A gente vê... Eu conheço vocês há algum pouco tempo, né? E, nossa, tem pessoas aqui que a mudança foi drástica, né? E eu fico muito feliz com isso. Isso aqui faz parte da sua mudança, Esse né? daqui Porque a faz gente parte precisa da falar minha que mudança. isso aqui é uma história de sucesso desse Claro. senhor aqui que Isso, uniu é verdade. todos nós com essa ideia e a gente agradece muito. Amém. E, Né? e vão ter muitos podcasts. Falar, se você não assistiu o primeiro, assista. Assista. Esse daqui é o número 2, né?
E vão ter outros muitos, né? Pois Todas é. as sextas-feiras, a partir do mês que vem, né? Aí vai ser ao vivo, né? Já me comprometi online aqui, então. Uau. Todas as sextas-feiras. Uau! Todos os sábados, a gente vai subir esse podcast esse mês, né? Mas a partir do mês que vem, todas as sextas-feiras, das 7h30 às 9h. Considerações finais, Débora? Primeiro eu quero agradecer, né? Eu tava bastante nervosa. Eu sou uma pessoa bastante extrovertida, falo muito, gosto de pessoas, mas eu fico tensa de vez em quando, então eu quero agradecer e obrigada por ser vocês aqui. Obrigado você, que isso. Pra seguir você No Instagram, @DéboraEssência, que é meu profissional, e o @DebDonaDulce, que é o meu pessoal. Legal. E lá a gente consegue mandar uma mensagem para fazer um processo. Sim, tem meu site. Se falar que assistiu no podcast, Pode falar que eu não é a primeira a sessão primeira sessão gratuita. gratuita. Legal para te conhecer. Obrigado, viu, Débora, Obrigada por a ter vocês. vindo. Marluce, últimas considerações? Últimas considerações, a gente começa pela autorresponsabilidade. Leia um livro do Paulo Vieira, Legal. mas é importante começar por algum lugar. Então a gente vai dando um direcionamento por aqui. E o meu Instagram é Malu Arruda Essencial, Instagram do Clube dos Dachshunds DSP. A minha primeira sessão também é um presente, uma análise do que vocês vão precisar. E agradecer também. Eu já agradeci, mas a gente não cansa de agradecer, né? Porque a gente não estaria aqui sem você, Alan. Muito Exato. obrigada. Obrigado. Vixe, obrigado, maravilha. Obrigado por você ter vindo. Né? Nestor? Até agradecer, né, bastante aí a oportunidade e dizer que, gente, não desistam de vocês. Vocês vão assistir esse podcast aqui, 4 pessoas gabaritadas, mais todas as outras que vão sentar nessa cadeira um Exatamente. dia. Todos amantes radicais de pessoa, todas as pessoas assim que estudaram muito, que se fizeram para poder atender vocês em processo. Então aproveita aí, né? Vão fazer um processo com a Má, vão fazer um processo com a Débora, vão fazer um processo com o Alan, com o Nestor também, e vamos levar essa coisa que eu chamo de corrente do bem para frente. A gente precisa ter a autorresponsabilidade, eu vou terminar falando isso, que para esse mundo ficar um pouquinho melhor, primeiro eu preciso ser responsável comigo. Sim. Primeiro eu preciso me curar. Então essa consciência de autocura, de autorresponsabilidade faz toda a diferença. E eu termino dizendo uma frase da Má que ficou bem gritante aqui. Não conseguiu, busque ajuda. Você tem uma gama de profissionais aqui que podem te auxiliar nesse processo de resgate, de cura e de desenvolvimento. Muito obrigado, Perfeito, senhor. obrigado, senhor. Eu quero agradecer, né, todo mundo. Eu quero também finalizar falando da autorresponsabilidade, né? Eu tô até abrindo o coração aqui, não tô nem pensando. Autorresponsabilidade, minha vida só mudou depois que eu tive ela, mas eu tenho um segredo pra contar pra vocês. A gente não consegue sozinho, cara. Não consegue sozinho. E eu falo de Deus muito, né? Dá pra ver em tudo, né? Mas se não fosse minha esposa, se não fosse minha mãe, se não fosse as pessoas perto de mim, né? Psicólogo e por aí vai, nunca a gente chegaria, né? Coach, pessoas que chegaram até mim, de alguma forma aconteceu. E a gente tá aqui hoje, né? Prestigiando isso. Eu tô muito feliz. Minha vida mudou demais. E eu sei que a de vocês também, Sim. né? E a autorresponsabilidade não é do dia pra noite, mas você tem que começar, você tem que levantar, você tem que querer a mudança pra melhor. E uma coisa eu posso falar, é sempre melhor do que a gente imagina, tá bom? Então eu quero agradecer, pessoal de casa, obrigado por ter assistido o podcast Poder Emocional. Não se esquece de se inscrever, curtir, seguir nossos queridos convidados. Um abraço, boa noite, um beijo.